Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Produtores, estudantes, pesquisadores, professores e demais interessados na cunicultura. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Faz inscrição aí nesse canal, tá? E se gostar do nosso vídeo, deixa aí o seu joinha. Bom, pessoal, como vocês estão percebendo, nós temos mais uma novidade, meus amigos. Nós temos uma câmera nova. Agora nosso estúdio está melhorando, né? Nós temos aí uma câmera de melhor qualidade e eu acredito que os nossos vídeos, pelo menos o aspecto visual, ficará melhor. Bom, antes da gente então dar continuidade à aula de reprodução, né? Esse aqui é a terceira parte da aula de reprodução, onde nós vamos falar da fisiologia do macho, ok? Antes, eu só queria dar alguns lembretes, alguns recados para vocês. Bom, primeiro é que o canal está quase completando 5.000 inscritos e nós vamos começar a partir de setembro, né, a comemorar essa marca dos 5.000 inscritos, o que para a gente é uma satisfação pessoal muito grande. Então vejam bem, no dia 28 de setembro, nós temos uma live de perguntas e respostas, ok? Para essa live, eu vou convidar um ex-aluno nosso, zootecnista, que trabalha com coelho. Trabalhou também na Europa e está trabalhando aqui no Brasil com coelhos, ok? É o Bruno. Então, dia 28/9, nós vamos receber o Bruno aqui para uma live de perguntas e respostas. No dia 16/11, nós vamos repetir essa live de perguntas e respostas, vou convidar outra pessoa, ok? E no dia 7/12, nós vamos fazer um ciclo de atualização em cunicultura, um evento, ok? Para a gente conversar um pouco sobre o que é de mais novo em cunicultura, ok? A gente ainda está organizando. Bom, vocês lembram que a maior novidade para o momento é o Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia em Cunicultura, o 8º Senacitec, que acontecerá do dia 15 a 17 de março aqui em Bambuí. Então nós vamos deixar toda essa programação aqui, vamos deixar o link também para você se inscrever no Senacitec. Vai ser um prazer muito grande receber você aqui em Bambuí para a gente aí falar bastante, né, para a gente participar todos junto de um mega evento aí da cunicultura brasileira. Bom, então sem mais delongas, nós já vamos continuar aí a nossa aula e vamos compartilhar aqui a nossa tela. Bom, antes da gente falar sobre a fisiologia do macho, eu só queria complementar duas informações importantes que a gente acabou não falando na última parte, na segunda parte. Veja bem, na segunda parte nós estávamos falando a respeito daqueles fatores que impactam na reprodução. E a gente acabou, né, esquecendo de dois fatores importantes, ampliando a discussão. Eu lembrei de mais dois fatores que são muito importantes para a gente na cunicultura e queria comentar com vocês antes da gente começar a fisiologia do macho. Veja bem, quando nós estamos falando na capacidade reprodutiva dos animais, nós não podemos esquecer que a intensidade de seleção que esses animais, que aquela linhagem, que aquela raça, que aquele grupo de animais passou no passado, vai influenciar bastante a capacidade reprodutiva dele no futuro. Vamos dar exemplo para ficar mais claro. Hoje, por exemplo, na Europa, o coelho para a produção de carne é obtido a partir de linhagens genéticas. E essas linhagens, durante dezenas de gerações, foram melhoradas também para maior prolificidade. Entenderam? Então, a capacidade reprodutiva dessas coelhas europeias, dessas linhagens mais modernas, depende muito dessa intensidade de seleção que foi feita lá no passado. A capacidade reprodutiva delas é muito superior quando comparado à capacidade reprodutiva dos animais que nós temos aqui no Brasil. Como que nós podemos melhorar a capacidade reprodutiva dos animais brasileiros? Trabalhando com cruzamentos. Nós indicamos, por exemplo, você pegar a raça Nova Zelândia branco com a raça Botucatu ou a raça Califórnia, que é mais comum, né? Fazer uma matriz mestiça e trabalhar com essa matriz mestiça para ser as mães dos seus animais que você vai enviar para o abatedouro, ok? Então esse foi um item que nós esquecemos. O segundo, pessoal, esse aqui, ó, é o peso dos animais ou o score corporal dos animais.
O que nós queremos dizer com isso? Olha só, nós temos um score corporal ideal para várias espécies animais. Na bovinocultura, as vacas devem estar num peso adequado conforme a raça, no score corporal adequado, assim como na suinocultura. Em resumo, nós não podemos trabalhar com animais magros demais, isso prejudicaria a reprodução, mas também não podemos trabalhar com animais obesos demais, com gordura acumulada, com excesso de gordura acumulada. Isso atrapalharia também a reprodução. Então, obviamente, que nós não queremos uma coelha gorda demais, mas também nós não queremos uma coelha magra demais. Nós temos um score corporal, um peso ideal para que essas matrizes possam aí emprenhar com mais facilidade. Então, a capacidade reprodutiva desses animais depende também do bom estado que esse animal se encontra. É dizer, uma coelha muito gorda não reproduz, uma coelha muito magra também não reproduz. E nós, que estamos ali na lida com o animal, na granja, nós temos que controlar bem o peso desses animais. Então, faltou essas duas informações. E agora, então, nós vamos começar a falar dos machos, ok? Pessoal, a gente começa, então, analisando o sistema reprodutor desse macho. Tá? Só para a gente ter uma ideia muito rápida aqui, como é que é esse sistema reprodutor do macho? O nosso objetivo aqui não é aprofundar nesse assunto, mas dar uma noção clara, uma noção sucinta e direta, ok? Sobre as partes mais importantes. Então veja bem, olha, qual que é a função desse sistema aqui? Primeiramente, olha só, esse sistema tem que produzir hormônios para manter o processo reprodutivo no macho, para manter a libido, para manter as características sexuais. Então, obviamente, nós estamos falando de um sistema que vai produzir hormônios também, né, para manter tudo isso. Mas se você pega cada um dos órgãos aqui que compõem, nós podemos começar aqui pelo testículo do animal. O testículo é extremamente importante na produção dos espermatozoides, que vão ser armazenados aqui ao longo, né, do epidídimo, do corpo do epidídimo e da cauda do epidídimo, ok? Esse testículo vai ficar no macho adulto dentro de uma bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal vai ter a função de alojar esse testículo e manter esse testículo fora da cavidade abdominal, mantendo assim uma temperatura mais adequada à produção de espermatozoides. Lembra que a produção de espermatozoide não é boa se a temperatura é elevada. Tanto a temperatura do ambiente, e aí nós falamos bastante da temperatura, né, como que ela influencia na reprodução, tanto a temperatura corporal do animal. Então, obviamente que o testículo tem que ficar fora da cavidade abdominal. Bom, então esses espermatozoides são produzidos e armazenados aqui, e quando o animal vai para o cruzamento, para a monta, ele tem que injetar esses espermatozoides dentro da vagina da coelha. Só que ele não pode injetar só o espermatozoide. O espermatozoide precisa ter algumas secreções junto a ele para que ele possa ser conduzido, para ele que possa fluir, para que ele tenha um pH adequado, para que ele tenha nutrientes, ok? Então, obviamente, que além da produção desses espermatozoides, o sistema produtivo do macho tem que ter algumas glândulas acessórias que fabricam exatamente essas secreções. Quais são essas glândulas? A vesícula seminal, tá? A próstata e a glândula bulbo-uretral. E a partir disso será produzido, então, essa secreção, onde, através do pênis, o animal vai introduzir, então, o sêmen, que já é isso tudo, esse conjunto de secreções mais espermatozoides, dentro da vagina da coelha, ok? Então, aqui nós temos uma importância muito grande, né? Nós temos que garantir bons machos reprodutores, porque o nosso principal produto de venda na cunicultura, seja ela corte, seja ela pet, são animais vivos, ok? Bom, pessoal, continuando então, aqui nós temos um macho, tá? Um macho já adulto, onde você pode visualizar o pênis desse animal, é muito fácil visualizar. Quando o animal completa 2 meses, também o sacro escrotal dele vai ficar mais aparente, ok? Você vai ver que ele vai descer esse sacro escrotal e vai ser muito fácil identificar o macho a partir dessa idade.
É interessante também que toda vez que eu vou selecionar machos para a minha granja, é essencial que tenha um bom aspecto visual aqui do seu sistema reprodutor. Eu estou separando esse macho com 3 meses de idade, talvez, tá? E eu ainda não sei como é que é a capacidade reprodutiva dele. Então, quando eu vou fazer essa seleção, pelo menos o aspecto visual relacionado a esse sistema reprodutor, essa aparência externa, eu vou avaliar também. Ok? Bom, sobre a capacidade reprodutiva desse macho, agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre algumas informações que a gente considera importante quando se fala em macho. Vamos lá. A primeira coisa, nós vamos evitar a precocidade. Pessoal, o macho com 3 meses ou até antes, dependendo do animal, ele já demonstra sinais claros de reprodução. Ou seja, há macho muito jovem que vai querer reproduzir, vai ter um comportamento sexual muito precoce e a dica é evitar a precocidade, ok? O que é isso, evitar a precocidade? Não usar o macho antes de 5 meses. E é claro que aqui nós estamos baseando principalmente na raça Nova Zelândia Branco. Se for um macho de raça mini ou um macho de raça gigante, nós vamos esperar pelo menos 6 meses. Vamos esperar mais um pouquinho, tá ok? O Nova Zelândia Branco é um pouquinho mais precoce e com 5 meses eu já posso começar a fazer essas montas. Eu vou lembrar de uma coisa muito importante. Quando esse macho é muito jovem, a qualidade do sêmen dele tende a ser inferior. Sim, então eu não vou usar esse macho plenamente aos 5 meses, mas eu vou começar a utilizá-lo para a monta aos 5 meses. Se esse macho, entre os 5 meses e 6 meses, faz 2 montas, está de bom tamanho. Porque aos 6 meses, aí sim, eu vou começar a utilizá-lo de maneira mais intensa, ok? Então, o início dessa atividade sexual plena vai se dar aos 6 meses. Aos 6 meses, eu, cunicultor, posso colocar esses machos para plena reprodução, que a qualidade de sêmen vai ser boa, embora essa qualidade vai melhorar a partir dos próximos meses, chegando ao seu auge aí por volta de 10 meses de idade, onde a qualidade do sêmen, a viabilidade desse sêmen, o volume do ejaculado é maior, ok? A qualidade do sêmen, em geral, é maior. Embora, vejam bem, depende muito da estação do ano que estivermos falando, ok? Porque o macho também sofre muita influência da estação do ano. Pessoal, vamos lembrar também que o macho pode se manter ativo durante muito tempo, tá? Nós podemos dizer, o meu macho vai ser ativo durante 3, 4 anos, mas o que vai me dizer se ele é um bom macho, se pode continuar no meu sistema reprodutivo, é justamente o controle zootécnico. São as fichas de anotação que você vai ter. E aí eu já te falo o seguinte, quando nós vamos trabalhar com anotações para o macho, ok? Que tem muitos filhos com várias fêmeas, as anotações são mais difíceis. Tem que ter muita disciplina para manter um controle de macho. Mas se você tem essa disciplina, você consegue saber exatamente quais são os machos melhores da sua granja, o que pode colaborar para o seu sucesso, para mais lucro dentro da sua granja, ok? Pessoal, agora sobre o sêmen do coelho, nós temos algumas informações importantíssimas aqui para entender sobre o sêmen do coelho, que vão refletir, vão reverberar de forma muito positiva, tá? No nosso manejo reprodutivo, ok? E a compreensão delas vai ser essencial para a gente otimizar esse manejo reprodutivo e, obviamente, os lucros dentro de uma granja. Vamos lá. A produção espermática diária, tá? Ela vai de 150 a 200 milhões de espermatozoides por dia. Esse valor varia muito conforme o autor. Aqui, nesse momento, nós estamos trabalhando com uma revisão bibliográfica feita pelo professor Vicente, lá da Politécnica de Valência, da Espanha, tá? Eu vou até deixar esse material aqui nas descrições desse vídeo, ok? Então, o professor Vicente sugere 150 a 250 milhões de espermatozoides por dia. Esse valor pode variar conforme a fonte, ok? Vamos lembrar que a concentração do sêmen do coelho tem de 200 a 600 milhões de espermatozoides em 0,2 a 1 ml.
O volume varia muito. Normalmente, nós temos aí um volume médio de 0,7 mililitros, ok? Então, essa quantidade de espermatozoide vai estar dentro do sêmen, dentro do ejaculado. E aí vem uma informação muito importante para a gente. Vejam bem, a capacidade de armazenamento de espermatozoides do coelho é muito limitada. Ou seja, cerca de 1,2 bilhões de espermatozoides. Então, obviamente, se eu pego 1,2 bilhões e divido aqui por 200 ou 600 milhões, eu tenho de 2 a 6 ejaculados de reserva. Só que não dá para trabalhar com valores variando tanto. Então, nós vamos padronizar em 3 ejaculados de reserva. É dizer, o coelho consegue fazer com bastante eficiência 3 montas. Ele tem estoque suficiente para produzir sêmen de boa qualidade durante 3 montas. A partir da 4ª monta, a qualidade tende a diminuir. Embora, pessoal, isso varia conforme o autor, ok? Então, vamos considerar aqui para os nossos estudos que o animal pode fazer 3 montas por dia. Vamos lembrar também que se deixar, o coelho vai querer fazer muitas montas, tá? Mais de 10 montas. Isso não é indicativo da qualidade espermática, e sim da libido desse animal, que dependendo da idade é muito elevada, ok? Então vamos ficar com essa informação de 3 montas. Bom, vamos lembrar também que o animal nessas condições também pode fazer uma monta no dia seguinte. Basta dar a ele um certo descanso, que vai ser muito importante para a produção de mais espermatozoides, ok? Vamos limitar em 3 montas por dia, mas no dia seguinte nós podemos fazer uma 4ª monta, ok? E para finalizar, esse sêmen é resistente e viável por várias horas, o que será muito importante também para a inseminação a fresco, conforme a gente vai falar daqui a algumas semanas sobre a inseminação artificial em cunicultura. Pessoal, outra informação muito importante são as condições que favorecem a boa formação espermática. Se eu quero garantir boa qualidade de sêmen para mim ter muitos filhotes na granja, veja bem algumas das preocupações que eu posso ter. Veja bem, olha, 3 ou 4 ejaculados por semana, 3 num dia no máximo, obtendo um 4º ejaculado no dia seguinte, ok? Agora, vamos chamar atenção que esse macho não pode ficar muito tempo sem montar, sem cruzar. É dizer, se ele fica mais do que 15 dias sem cruzar, a qualidade espermática dele tende a diminuir, é ruim. Então, mesmo que eu não utilize esse macho para uma monta, eu tenho que tirar algum sêmen dele. Eu posso construir uma vagina artificial, conforme nós vamos falar lá na nossa aula, né, na parte lá que a gente vai falar de inseminação artificial. Então, ó, não deixar esse macho sem cruzar mais que 2 semanas, ok? E isso, é claro, que é questão também de planejamento, não vamos esquecer. O fotoperíodo adequado vai otimizar também a produção espermática dele. Nós vamos falar bastante de fotoperíodo. Esse aqui, 16/8, é utilizado na Europa. A gente vai falar de algumas opções aqui no Brasil quando estivermos falando de fotoperíodo. E também alimentação rica em ácidos graxos ômega 3, ômega 6, zinco e vitamina E. Traduzindo, uma boa ração, uma ração de boa qualidade para esses animais. Bom, então aqui nós temos uma foto, ok, dos espermatozoides normais, a maior parte deles, tá vendo? Isso aqui é uma foto ampliada, tá? Retirado aqui do material do professor Vicente, que eu vou deixar aqui para vocês. Pessoal, eu queria passar para vocês agora um vídeo interessante que eu fiz alguns anos atrás, tá? De um equipamento que avaliava a qualidade do sêmen. E aí eu vou mostrar para vocês como que é o sêmen do coelho ampliado, ok? Aqui é uma possibilidade de avaliar essa qualidade de sêmen. É um vídeo que eu coletei há um tempo atrás, tá? A partir de uma máquina que fazia isso de maneira automática. Então aqui é o sêmen do coelho ampliado, tá vendo? A maior parte dos espermatozoides vai ter esse comportamento desde que o sêmen seja de boa qualidade, ok? Pessoal, ainda sobre o sêmen, há algumas informações cruciais aqui. Vejam bem, a qualidade e a quantidade são altamente influenciadas pelo fotoperíodo e temperatura. É o que nós citamos rapidamente, tá? Se eu tenho um fotoperíodo crescente ali para setembro, outubro aqui no Brasil, tá?
a qualidade espermática tende a ser melhor. E essa qualidade espermática vai sofrer também muita influência da temperatura, porque a alta temperatura influencia de maneira negativa, ok? Impacta de maneira negativa a qualidade do sêmen. É dizer, se eu tenho muito problema de alta temperatura na minha granja, daí um tempo eu vou perceber que a reprodução vai diminuir bastante. Exemplo, lá para dezembro, janeiro, fevereiro, quando as temperaturas aqui no Brasil estão muito elevadas, normalmente os conicultores vão ter problemas em abril e maio, onde a reprodução ela diminui bastante. Por que acontece isso tanto tempo depois? Porque a formação do espermatozoide, que a gente chama de espermatogênese, ela dura cerca aí de 49 dias. Ou seja, se eu tenho estresse calórico aqui na minha granja, tá? O sêmen tende a ser produzido com a menor qualidade e eu vou verificar isso quando as minhas coelhas não reproduzirem. Ou seja, cerca aí de 2 a 3 meses depois. Por isso que normalmente, quando chega os meses de abril, maio, a gente tem uma queda muito grande aí na reprodução. Pessoal, uma informação muito importante também, você que trabalha com mini coelhos, ok? Saiba que a qualidade do sêmen de mini coelhos tende a ser menor, mais baixa, ok? E aí eu tive a oportunidade de conversar com alguns conicultores que avaliavam essa qualidade do sêmen e me relatavam que essa qualidade era inferior. E quando nós estamos falando em qualidade do sêmen, nós estamos falando de vários aspectos: volume do sêmen, motilidade desse sêmen, tá? Essa motilidade vai ser uma das coisas que a gente pode avaliar na granja. Então, a qualidade desse sêmen em mini coelhos tende a ser inferior. Obviamente, inferior quando comparada a uma raça melhorada, que é a raça padrão, que é a Nova Zelândia Branco, que tem normalmente uma qualidade de sêmen superior a outras raças, ok?